O Heitor, do livro Na Luz da Vitória, José Carlos de Luca, Nascer de Novo, no capítulo 15. Justo notar que falamos aqui no campo físico, no qual se encontram muito mais adversários do que os amigos, a fim de harmonizarem relações e podarem arestas. Augusto César. Embora a vida seja uma só, ela se desdobra em muitas etapas, tantas quantas necessárias ao nosso desenvolvimento como ser imortal. E isso se faz por meio da reencarnação, processo através do qual Deus nos possibilita retomar a experiência para recapitular lições não assimiladas e também para conquistar novos aprendizados. Leon Denis elucida: a alma, depois de residir temporariamente no espaço, renasce na condição humana, trazendo consigo a herança, boa ou má, do passado. Renasce criancinha, reaparece na cena terrestre para representar um novo ato do drama da vida, pagar as dívidas que contraiu, conquistar novas capacidades que lhe irão de facilitar a ascensão, acelerar a marcha para frente. É intuitivo pensar que nos seria impossível assimilar todos os saberes e virtudes do mundo numa única etapa, numa única existência. Se a pessoa leva, em média, 25 anos para sair do berço e atingir a fase adulta, quanto tempo não levará o espírito imortal para que o homem das cavernas se transforme num anjo de luz? A atual encarnação é uma das etapas da nossa caminhada pela eternidade. Já tivemos várias e, por certo, outras tantas nos aguardam. Essas etapas estão interligadas umas às outras, de modo que o nosso passado espiritual se reflete na nossa realidade de hoje, tanto quanto o nosso futuro. Nas fases subsequentes, terá o colorido das tintas usadas na atual experiência. Nossa vida não começa no berço, nem terminará no túmulo. Naquele corpo da criança que acaba de nascer, habita um espírito com experiências milenares, e o idoso que caminha para o crepúsculo dos seus dias na Terra voltará no futuro a ser uma criança outra vez, em outro corpo, na busca de autoaperfeiçoamento. Como afirmou Jesus a Nicodemos, ninguém poderá entrar no reino dos céus se não nascer de novo. Nascer, crescer, morrer, renascer, ainda e progredir sempre. Tal é a lei que rege os nossos caminhos pela eternidade. Quando renascemos, a sabedoria divina promove o reencontro de almas que no passado não souberam respeitar os códigos de amor e fraternidade, tendo terminado a experiência com sentimentos de mágoas, ódios e aversões recíprocas. O objetivo desses reencontros, os quais se dão em grande escala no núcleo familiar, embora não apenas nele, é de que essas arestas sejam amparadas para a harmonização daquelas almas em conflito, como esclareceu Emmanuel. Nos elos da consanguinidade, reavemos o convívio de todos aqueles que se nos associaram ao destino pelos vínculos do bem ou do mal, através das portas benditas da reencarnação. Por essa razão, Jesus falou da importância da reconciliação com os nossos adversários, pois sustentar desafetos representa uma grave entrave ao nosso progresso nos diversos níveis da nossa existência. Ninguém avança para a luz, carregando dívidas na retaguarda. A nossa consciência não nos deixará em paz enquanto alguém chorar ou sofrer por algum mal que lhe tenhamos causado. É nesse sentido, por exemplo, que um pai descuidado que deixou o filho em situação de abandono material e afetivo, e por essa conduta o filho veio a desencaminhar na vida, pede para retomar a experiência mal sucedida em nova existência a fim de reaver o filho perdido novamente em seus braços para então recuperá-lo através do amor que lhe fora sonegado. A convivência entre eles não será fácil. O pai terá que se desdobrar em horas extras de amor, paciência, dedicação, mas todo esse esforço valerá a pena. O genitor estará podando as suas arestas de egoísmo da experiência passada e com isso transformando o inimigo de outrora em amigo para toda a eternidade. Todos nós, de alguma forma, vivemos experiências semelhantes a desse pai. Por isso, vale a pena buscarmos a nossa reconciliação, sendo mais generosos, gentis, pacientes, benfazejos com aqueles que exigem de nós o que em nós ainda está por nascer. Nesses nomes, eu acho que é Josh Billings, escritor norte-americano, escreveu que a solidão é um lugar bom de visitar uma vez ou outra, mas ruim de adotar como morada. Conviver é terapêutico,
faz bem à alma e à saúde, prolonga e dá sentido à vida. Aprender a conviver bem implica aprender a conversar, aprender a ouvir, aprender a aceitar, aprender a amar. Não seria esse um dos sentidos do nascer de novo, falado de Jesus? Aprender é nascer outra vez. Então, assim, graças a Deus, nós temos a doutrina espírita que vem esclarecer ainda mais essa questão do nascer de novo, porque Jesus falou, Moisés também chegou a dizer sobre isso. Só que, da forma que foi colocada na época, para pessoas mais selvagens, na época de Moisés, para pessoas ainda muito inferior moralmente na época de Jesus, né? Ficou ainda em aberto, mesmo vendo, né, sabendo da materialização do Cristo depois da crucificação, ainda assim muitas pessoas não conseguiram entender esse processo de por que continuar vivo depois da morte física. As pessoas passaram a acreditar que a vida era eterna, mas por quê? Para quê? Qual é a intenção de manter a gente em várias histórias, em várias oportunidades de vida? Então a doutrina espírita ela não veio para trazer para a gente a solução dos nossos problemas, mas para esclarecer os problemas para que a gente possa solucionar. Então nós temos as novas oportunidades de vida com um sentido muito amplo. Cada qual está na sua família, no meio social, no meio dos seus amigos, no seu trabalho, vivendo papéis diferentes, não é à toa. Ninguém é médico, bombeiro, professor, faxineiro, pai de 10 filhos, ou pai de um filho, ou pai de nenhum filho, à toa. Cada um tem uma história que precisa daquela história para se desenvolver individualmente. Você não desenvolve o outro, você colabora com o outro. E ele vai se desenvolver por si, assim como acontece com você. Você vai aproveitar esses meios que você está, as funções, os cargos, o posto que você ocupa, para que você se desenvolva individualmente, com essa colaboração que tem em sua volta. Alguns débitos do passado são pagos hoje, né? Quando alguém fala para você, nossa, eu escuto muito isso, mas muito mesmo. A maioria das pessoas com quem eu converso, filho é ingrato, filho vira as costas, não quer nem saber da gente, não dá nenhum telefonema para saber como é que a gente tá. Eu me confortei com essa situação, porque eu também passo por isso, sabendo que na outra vida eu fui o cão chupando manga, só pode. Porque nessa eu procurei caminhar certo. Ter com ele, principalmente, muito cuidado na sua educação, muita rigidez, sim, fui inflexível, pau é pau, pedra é pedra, aqui quem manda sou eu, você tem que seguir minha cartilha, né? Eu segui a cartilha dos meus pais, aquilo que era bom, que eles me trouxeram, eu aproveitei, o que não era bom eu esperei passar, quando foi a minha oportunidade de ser mãe, eu falei, não, isso daqui eu quero do meu pai e da minha mãe, isso aqui eu não quero. Então aquilo que eu não quero eu descarto, mas eu jamais descartei meu pai e minha mãe. Eu posso ter até me afastado, como é natural, depois que a gente casa, a gente não vai viver mais dentro da casa dos pais, mas sempre que precisou dar um amparo, eu estava por ali. Então, comigo já não ocorre isso. Já aconteceu de ir para o hospital, já aconteceu de passar mal e o filho não está por perto e não querer nem saber se vai voltar do hospital ou não. Mas e aí? Por quê? Algum que tem do passado. Porque dessa vez, a tendência foi que ele olhasse para mim e sentisse orgulho. Minha mãe trabalhou a vida inteira para me criar, para me educar, para me dar o básico, para me dar estudo. Ele tem certificado de um monte de curso. Ele fez um monte de coisa que ele quis, graças à minha contribuição. Mas não valeu de muita coisa. Nem a parte material, nem a parte, né, emocional, amorosa. Não. Se desprendeu totalmente. Outro dia eu mandei um convite para ele no Instagram. Falei, quem sabe, né? O telefone dele ele não quer mais falar comigo. Mas quem sabe lá no Instagram a gente consegue um elo. Ele sumiu, no mínimo ele me bloqueou. Então fica claro, cada vez que eu tento uma aproximação, que ele não quer aproximação nenhuma. E aí vem um texto como esse e ele traz um bálsamo pra gente, porque ele fala assim, não, peraí,
Você vai ter outras oportunidades. Esse carinha aí, ele pode não querer nada com você agora. Mas querendo ou não, vocês vão ter que se cruzar para que ele mostre o que foi que aconteceu. Se o problema está em você, você vai ter que sanar. Se o problema está com ele vai ter que sanar. Mas vocês vão ter a oportunidade de ter que acertar isso daí. Não vai haver essa separação porque ele quer. A não ser que não tenha mais nada a ver, já foi tudo resolvido. E aí vocês não vão se ver mais. Pessoas de família consanguínea não estão juntas nesse quadro familiar à toa. Grande parte já são espíritos que vêm juntos há muito tempo, com missões, com dívidas, com amor, com sentimento, que já trazem essa leva de espíritos juntos há muitas e muitas encarnações. E a bendita doutrina traz esse bálsamo para a gente, falar, calma aí, não deu dessa vez, mas vai dar a próxima, né? Vocês podem estar resolvendo isso, não vai ficar sem resolver. Eu tive uma prova muito grande que o perdão dá um alívio, traz uma leveza pra gente e resolve a parada quando eu tive atrito com o irmão. Tive muito atrito com o irmão e de repente todo mundo fala assim, nossa, um passe de mágica vocês passaram a se entender? Não é passe de mágica, é cada qual se dar ao outro a oportunidade de conviver bem novamente. Então, isso é maravilhoso. Isso traz um ambiente de calma, de equilíbrio, de felicidade, inclusive. Então, as novas oportunidades, o nascer de novo é para isso. Nós estamos sempre, né, aprontando com alguém que mais dia, menos dia, nós vamos ter que retomar o caminho com essa pessoa e falar, ó, fiz bobagem, me desculpa. E a desculpa tem que ser estabelecida porque essa é a lei. Não vai passar nada em vão. Tudo Deus está vendo. Tudo Deus está... não é que ele controla, que a gente é marionete de Deus, mas ele está ali atento como um pai que é muito querido e que não quer ver o seu filho desandar. Ele vai chegar em você, vai tocar aqui e falar, ó, você vai ter que resolver essa parada, viu? E se você não quer resolver agora, esquenta não, porque eu vou te dar a oportunidade de se resolver lá na frente. Mas você não vai conseguir fugir disso. Você vai colher aquilo que você planta. Então pode ser dessa ou em outras oportunidades. Para Deus ele não tem pressa. Para ele o que importa é que a gente caminhe, que a gente evolua. E para evoluir, um dos passos é esse. Jesus disse, amar a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Se isso essa essência você não desenvolver, você vai ter que caminhar várias e várias vezes. Você vai ter que nascer, crescer, desenvolver, morrer e nascer de novo. Até você aprender essa máxima. Então, tudo que acontece por uma razão. E a gente tem que descobrir qual é a razão para fazer sentido aquilo. Porque às vezes não faz sentido. Você deu o melhor para uma pessoa e a pessoa só te dá o pior, te traz sofrimento, solidão, te traz insegurança, ou te traz o descaso dela, e aí, não faz sentido, né? Você deu o seu melhor e só está recebendo o pior? Tem um porquê. E a doutrina abençoada espírita, ela traz o porquê. Mas a gente tem que estudar, a gente tem que tentar compreender os passos que as coisas estão dando. E com isso, ainda que não estamos recebendo o melhor do outro, nós temos que continuar fazendo o nosso melhor. Porque, segundo o Emmanuel para o Chico, né, ele falou uma vez, não importa o que o outro está fazendo com você, tome cuidado do que você está fazendo com o outro. Divaldo, outro dia, eu estava vendo um vídeo ele falando, né, se o outro tem algum problema comigo, o problema é dele comigo, não é o meu problema com ele. Se ele tem raiva de mim, a raiva está nele, não está em mim. Se ele tem algum desejo mal para mim, o desejo mal está dentro dele, não está em mim. Então, essas palavras a gente tem que estudar ela e entender o sentido, porque é profundo. Às vezes as pessoas plantam dentro delas amarguras, espinhos e soltam isso. E a gente que não quer receber, a gente tem que estar preparado. É ele, não sou eu. Então, além da gente não ter que ter raiva
mágoa, frustração com ninguém, a gente tem que compreender e ainda orar, porque ele está em péssima situação, o sentimento dele é ruim, o seu não. Então, vibrar a favor do próximo já é um pouquinho de evolução. Já significa que a gente está começando a entender o que é ser bom, a perdoar de verdade, porque o perdão de verdade não é o esquecimento. Você vai lembrar do que fizeram com você. Ontem, conversando com uma amiga, ela falando de algumas situações de irmão, eu falei para ela, verdade, eu não gosto nem de lembrar, porque a gente perdoa. Eu tô convivendo com meu irmão super, mega bem, mas não esqueci das coisas que se passaram. Isso não é perdoar. Antigamente eu achava que perdão era esquecer. Não é. Você vai lembrar, você tem memória, você vai lembrar. Por isso que a gente tem outra encarnação, por isso que a gente tem outra oportunidade, por isso que a gente nasce de novo. Para momentaneamente esquecer as coisas que fizeram com a gente. Porque se a gente ficar lembrando, a gente acaba remoendo aquilo e aí não ocorre o perdão. Mas quando você perdoa de verdade, mesmo que você relembre, não dói. Não dói tanto. Não machuca, não fere e não muda o teu sentimento bom em relação àquela pessoa. Então, hoje, ontem, quando eu estava conversando com a minha amiga, eu falei para ela assim, eu tô lembrando de algumas coisas aqui com você, mas parece que tá tão distante isso, parece que, sabe, tá contando a história de outra pessoa. Não tá mais aqui dentro de mim isso. Eu vivi, eu sofri naquela época, mas hoje não traz sentimento nenhum. É uma história que eu posso até contar, mas não influencia mais o meu sentimento por ele. Hoje o meu sentimento é outro, completamente diferente. Hoje a gente troca figurinhas assim, de boa. Mas isso leva um certo tempo, porque você precisa compreender, você precisa estudar, você precisa colocar na tua cabeça e no teu coração de que cada um é como é. Eles vão reagir, como você também, de acordo com a situação, com o seu conhecimento. E ninguém é igual a ninguém. E ninguém é de ninguém. Então, quando a gente começa a entender que os relacionamentos são apenas papéis que fazem com que cada um se desenvolva individualmente, você vai ver que você é sozinho. Você tem personagens que fazem histórias com você. E você tem que respeitar esses personagens para que você evolua no meio deles. E eles, através de você, também possam evoluir um pouquinho. A razão da gente nascer, morrer fisicamente e renascer e ter outra oportunidade é essa: evoluir. Só que ninguém evolui junto. Cada qual evolui sozinho, através do conjunto. Parece ser um pouco difícil entender isso, né? Mas sozinho ninguém evolui. Foi um texto que eu li essa semana falando sobre isso. Aquela pessoa que fica dentro de um mosteiro, rezando o dia inteiro, sozinho, isolado. A vida inteira lá, né? Tá lá, fazendo a sua vibração positiva. Se ele estiver isolado totalmente, ele não está evoluindo. Porque mesmo que ele tenha um conhecimento, né, moral, através dos estudos dele, das orações dele, ele não está botando em prática. Então nós precisamos do social, da família, para botar em prática o que nós aprendemos na teoria. Isso é evoluir. Mas se você não coloca na prática, é que nem na escola. O professor ensina a teoria, o aluno vai aprendendo. Depois ele não tem que ir lá fazer a prova, para poder ver na prova, na prática, se ele aprendeu ou não, o aluno aprendeu ou não. Então todos nós temos isso. Aqui na Terra é a prática. Quando a gente vai para o plano espiritual, muito é dado para a gente em teoria. Olha, você vai descer, você vai ser mãe, você vai ser pai, você vai ser filho, você vai ser isso, você vai ser aquilo. O seu contexto familiar, seu contexto social, seu contexto profissional. Você vai exercer isso, você vai fazer tal. Você concorda? Geralmente as encarnações são combinados. Tem as compulsórias também, que é aquela coisa, o cara não quer, eles pegam e opa, você não tem o que querer, vai. Você tem o seu livre-arbítrio lá, mas aqui nós vamos te dar um empurrão, porque senão você não sai do lugar. Mas a grande parte das encarnações são combinados. Aí lá nos combinados é teoria. Você tem uma ideia do que pode acontecer, do que você deve fazer. Os combinados são para você fazer as pazes, os combinados são para você progredir, para você fazer pessoas progredirem, para proteger pessoas, para ensinar. Só que aí quando chega aqui, na hora da prática,
Algumas coisas são tão longe ainda da nossa compreensão, porque lá a gente fala, tá bom, tá bom, tá bom. Quando a gente chega aqui que o negócio, né, não é tão fácil quanto parece, na hora de colocar a mão na massa mesmo, alguns de nós sucumbem. Tem policiais corruptos, tem professores omissos, tem padeiros que fazem o pão de qualquer jeito, não é assim que funciona? Tem pai, tem mãe que educa de qualquer jeito, tem filho que abandona a família, tem pessoas que vão para o lado da marginalidade. Isso são espíritos que não assumem os seus compromissos, que não querem, que na prática estão sendo reprovados. Então eles não são dignos de crítica. E a gente critica, né? Eles são dignos de oração. Nós precisamos orar para esses que estão falhando. Lógico que vai levantar na gente a questão do melindre, frustração, tristeza, mágoa, vai. Nós somos seres humanos, nós somos espíritos ainda moralmente atrasados, imaturos, inconsequentes. Então, muito do que as pessoas fazem reflete na nossa forma de enxergar, de atuar também. Mas aí é que está o grande barato. Conforme a gente vai entendendo esse processo, que o problema que está em volta, com as pessoas que estão em volta, é um problema que são deles e não nosso, a gente começa a entrar na chuva de guarda-chuva. A gente começa a não se molhar tanto, vai respingar na gente sim, uma gotinha aqui, outra ali, mas a gente não vai encharcar mais, porque a gente vai ter esse guarda-chuva aberto, chamado o nosso maior exemplo, Jesus. Ele é que nos conduz de verdade, ele é que nos mostra qual é a moral que nós devemos ter. Então, através do Cristo, através desse guarda-chuva aberto que nos protege, que nos dá luz, que nos dá compreensão, a gente vai ver toda essa chuvarada em volta, mas a gente não vai se molhar totalmente. Então, que a cada nascer de novo, nós tenhamos isso, essa consciência de que nós estamos aqui para desenvolver cada um de nós. O que tem em volta é para facilitar esse desenvolvimento. Apesar das adversidades, das dificuldades, são lições que estão aí para a gente aprender e para desenvolver. Cada vez que a gente passa por uma, opa, essa fase aí já foi, agora eu vou para a próxima. E isso faz o espírito se abrir, receber coisas novas. Coisas boas de verdade vão acontecer. Ninguém está condenado, fadado a só tristeza, amargura, a solidão. Não. Nós estamos fadados à alegria, à felicidade, à plenitude, à luz. Mas para isso, nós vamos ter que ir degrau por degrau. E para isso, nós vamos ter que reencarnar muitas e muitas vezes. Não vai ser uma encarnação que a gente vai conseguir. Olha o que o texto falou. Para amadurecer humanamente, nós levamos 25 anos. E hoje em dia, eu não sei o que acontece, que a gente está vendo aí, cara de 50 anos morando com os pais. Não amadureceu. Vai ficar podre, vai cair da árvore podre e não amadurece. Não da forma como deveria. Está tendo muitas pessoas que estão sugando os seus pais, que estão morando com os pais por falta de maturidade, por falta de vontade de assumir a sua própria vida. Então, deveria, cronologicamente falando, até os 25 amadurecer. E a gente está vendo que tem pessoas que estão com 50 e não amadurece, vive sugando pai e mãe ainda. Então, nesse ponto, eu tenho o maior orgulho do meu filho. Porque, apesar da forma que saiu de casa e como vive longe de mim, ele não me pede uma agulha, ele não depende de mim para nada. Eu criei um homem, ele está de fato vivendo a vida dele. A única coisa que está faltando para nós é o contato. Só isso. De resto, eu tenho orgulho dele. Eu queria muito que ele voltasse para a faculdade dele, mas aí são escolhas. Assim como vocês que me ouvem também devem ter isso. Alguma coisa que vocês gostariam que o filho fizesse, que vocês orientaram para fazer, ele não faz. Mas aí são escolhas. E a gente não pode escolher pelo indivíduo. Cada um de acordo com a sua obra, cada um com as suas escolhas e as consequências das suas escolhas. Isso é amadurecer também. Então tem que deixar. Assim como nós tivemos o nosso momento de amadurecimento e ainda estamos tendo, cada um é um.
E ele vai amadurecer também. Então, vamos lá. Vamos ter fé que nesse nascer de novo é sempre para o bem, para a gente aprender mais, para a gente crescer mais, para a gente se tornar pessoas melhores de fato. Mesmo que as circunstâncias, as pessoas às vezes não sejam assim aparentemente, né, propícias, que ajude a gente, mas no fundo, todos estão colaborando entre si nessas novas oportunidades para essa evolução.